Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu resolvi gravar essa aula para vocês, eu mesma, porque é uma aula muito importante que a gente vai utilizar muito daqui para frente. Ela fala da população mundial e seus aspectos demográficos. Mas o que é isso? A gente precisa estudar a população do nosso país, da nossa cidade e do mundo para fazer políticas públicas para ela, criar políticas para elas e saber como ela vai estar daqui a alguns anos, para a gente também pensar nessas políticas. Então eu uso sempre esse exemplo de que a nossa mãe, nossa avó, nosso pai, quem cozinha na nossa casa, para ele fazer a comida, ele conta quantas pessoas tem para casa. Aí ele já faz um número certo para não faltar e não sobrar. Para isso é necessário pensar a população inteira quando a gente pensa na questão do mundo. Quando um prefeito ou um governador ele precisa criar, né, hospitais, postos de saúde, escolas, ele precisa saber o número da população. E da mesma forma, ele precisa pensar para daqui a alguns anos. Então, qual vai ser o número da população daqui a alguns anos para eu criar esses ambientes? Então, vamos pensar que daqui a alguns anos a gente vai ter muito mais ou pouco mais de crianças, a gente vai ter que criar mais ou menos escolas para elas. Então, esse é um exemplo. Nos últimos anos, a gente teve um grande crescimento da população do mundo. A partir de 1950, principalmente, quando a gente tinha 2,6 bilhões de habitantes, e se vocês olharem em 2017, a gente já foi para 7,5 bilhões de habitantes no mundo. A estimativa é que em 2030 a gente vá para 8,6 bilhões de habitantes. Ou seja, precisamos pensar política para que em 2030, quando a gente tiver tudo isso de habitante na Terra, a gente tenha o que a gente precisa para esses habitantes. Aí, a gente não pode deixar de pôr nessa conta os fluxos populacionais. O que são eles? Lembra que vocês estudaram nas aulas anteriores a migração. Então, uma pessoa ela muda de um país para o outro por causa de algumas necessidades. É, Hoje, nos últimos anos, a gente teve mais de 244 milhões de pessoas mudando de um país para o outro e mais de 65 milhões de pessoas se refugiando. Lembra que vocês estudaram o que é refúgio? Quando uma pessoa tem, obrigatoriamente ela tem que se mudar por causa de guerras, por causa de conflitos religiosos, políticos, então ela é obrigada a se mudar. Hoje, 10% da população da América do Norte, da Europa e da Oceania são de imigrantes, e isso representa uma grande crise humanitária. E esses governos, esses locais, eles precisam fazer essa conta para saber como vai ficar o país recebendo tanta gente. Então isso também entra na conta do crescimento populacional e pensar políticas para esse crescimento. E o que é crescimento vegetativo, então? É a diferença entre o número de nascimento e o número de óbitos de um determinado local. Ou seja, o número de pessoas que nascem menos o que morrem. Vamos pensar na cidade de São Paulo? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que esse ano nasceu 1.000 pessoas na cidade de São Paulo, mas morreu 500. Então a gente faz essa conta, 1.000 menos 500 quer dizer que a população cresceu 500, que é a diferença entre as duas. É dessa forma que a gente calcula o crescimento de um país, o número de nascimentos menos o número de óbitos. Os países mais ricos têm baixa natalidade e baixa mortalidade. O que isso quer dizer? Quanto mais educação, mais acesso à saúde, mais acesso a serviços públicos, menos filhos se tem e as pessoas morrem mais velhas ou morrem menos por ano. Então, quanto mais rico um país, maior acesso à saúde, à educação, menor o número de filhos e mais velhas pessoas morrem. Quando a gente tem países mais pobres, menor acesso à educação, menor acesso à saúde, mais gente nasce, se tem mais filhos e a mortalidade é maior, as pessoas morrem mais e mais cedo por causa de falta desses acessos. Países em crescimento, como o Brasil, que não são pobres nem ricos, esses números têm caído, ou seja, cada vez mais pessoas no Brasil e outros países que estão em crescimento, são emergentes, têm tido menos filhos e têm morrido mais tarde também. A gente ainda não chega no nível dos países ricos e nem está com os países pobres, mas está nesse meio. Por exemplo, na África, esse crescimento vegetativo ele tem aumentado. Por quê? Nasce muita gente e apesar de morrer muita gente, nasce muito. Então, o crescimento ainda é alto.
Na Europa tem uma queda, por quê? Tem poucos filhos, as pessoas têm poucos filhos, têm muita educação, muito acesso à saúde, à prevenção de filhos, então elas têm poucos filhos. Já na América Latina, onde está o Brasil, esse número é estável, cresce um pouco menos que nos países pobres, mas nem tão pouco quanto na Europa. E como a gente mede isso? Usando o perfil etário ou a pirâmide etária, como a gente conhece. Vamos relembrar o que é pirâmide etária? É esse gráfico aqui que mede a população de um país. Desse lado aqui, nesse caso, está mostrando a população de mulheres e aqui a população de homens. A base dessa pirâmide, essa parte aqui embaixo da pirâmide, é o número de nascimentos, ó, de 0 a 4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 14. Então, quanto nasce, quanto tem de criança. Aqui já é a população adulta e aqui a população idosa. Quanto mais rico é um país, menor é esse número de nascimentos. Quanto mais rico é um país, maior é esse número de idosos. Quanto mais pobre é um país e menos acesso à saúde, à educação, maior é o nascimento e menor é esse número de idosos. Agora, essa pirâmide aqui é a do Brasil, que está naquele nível que a gente estudou de intermediário, de países emergentes. Então, veja, ela já tem apresentado uma queda comparada aos anos anteriores de nascimento. Então, alguns anos atrás nasceu tudo isso daqui. Hoje já tem um número menor, mas ainda está no meio. Ainda não é tão grande e nem tão pequeno. O Brasil, só para vocês compararem a evolução da pirâmide, em 1950, olha, nascia muita gente e morria bastante gente. Tinha pouca gente aqui, ó, nesse topo que representa os idosos. Aí, em 1985, começou, ainda tinha bastante nascimento, mas as pessoas começaram a viver um pouco mais, porque tinham melhor acesso à saúde. Já no ano de 2020, vejam como esse nascimento aqui, ó, o número de nascimentos caiu comparado aos anos anteriores. E aqui também aumentou o número de idosos, ou seja, melhorou as políticas públicas do Brasil, melhorou o acesso à saúde, à educação e por isso as pessoas têm menos filhos. Só para a gente concluir, vocês entenderem, comparar países pobres e países ricos. Nesse caso, estamos comparando os países do continente africano com o do europeu. Veja como a base da pirâmide da África é larga. Por ela ser um continente pobre, as pessoas têm muitos filhos, olha, muito jovens, adultos médios, e os idosos são poucos, porque eles morrem cedo. Mas veja o tanto de nascimento, como é grande ainda, porque lembrem, é um país pobre, menos acesso à saúde, educação, mais filhos. Agora olha o continente europeu, a base, como eles têm poucos filhos, olha, cada vez menos, se vocês compararem nos anos anteriores, né, que já é a população de adulto, olha como tem caído. Então eles têm um topo da pirâmide largo, porque os idosos vivem bastante, mas a base pequena, por quê? Mais educação, mais saúde, menos filhos e maior expectativa de vida. Certo? O resumo de hoje é esse. Até mais.